Oi, pessoal! Então, vamos dar continuidade para os nossos estudos. Vocês fizeram uma atividade com relação às boas práticas, né? Especificamente as doenças transmitidas por alimentos. E vocês puderam entender um pouquinho de alguns micro-organismos que nós chamamos de patogênicos, que são os causadores de doença. Tá? Então, vamos só fazer uma revisãozinha sobre as doenças transmitidas por alimentos. Então, eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem ver aí na tela, um estudo, né, na verdade, uma manchete lá da OMS, lá de 2015. Então, ela diz assim, que a OMS alerta que doenças transmitidas por alimentos matam 351 mil pessoas por ano. Então, é um número bem alto, né? É um número que muitas vezes a gente não tem noção de que seja realmente tão alto assim. Então, o número de infecções causadas pelo consumo de comida estragada chegou a 582 milhões. Então, sendo, né, os países africanos mais afetados. Então, a gente vê que existe, sim, uma incidência muito alta de DTAs, né? E por que ali países africanos? Geralmente são países que têm uma taxa de pessoas com menos recursos, enfim, e o país menos desenvolvido, ele não tem o sistema de saneamento, todas essas questões que a gente já conhece, que vão de fato prejudicar a qualidade desses alimentos e da água, né? Lembrando que as doenças podem ser transmitidas pela água contaminada também. Então, a gente vê aqui que realmente é uma situação bem séria. Aí a gente tem aqui algumas outras manchetes aqui no nosso país, né? Lá em 2013, empresa fechada após mais de 250 casos de intoxicação alimentar no Rio Grande do Sul. Então, são situações recorrentes. Olha lá, em 2015, intoxicação alimentar em 107 pessoas e morte após festas são investigadas. Isso aconteceu no Mato Grosso. Essa daqui, ela é de 2015, também aconteceu em Curitiba, no bairro Fani. Então, na empresa, a polícia encontrou 700 quilos de produtos vencidos, como queijo, presunto, calabresa, salame e mortadela. Por que eu estou mostrando essas situações? Né? Então, a gente tem aqui, né, o restante da reportagem, aproximadamente 680 quilos de laticínios vencidos na empresa. Para que a gente tenha essa compreensão de que, além, é claro, dessas pessoas estarem causando um grande mal para a saúde da população em geral, isso aqui é um atentado à saúde pública, é muito sério, para vocês entenderem que essa situação aqui, especialmente nesse último caso que eu estou mostrando para vocês, comercializar alimento vencido é crime. Então, olha o tanto de alimento que foi apreendido e descartado, né? Aqui eles falam, ó, comprar produtos impróprios para o consumo, alterar a embalagem e a data de validade e revender como produto da sua empresa. Essa aqui foi a acusação, né, que fizeram. A empresa estava cometendo todas essas infrações. Então, lembra quando eu falei para vocês na última aula sobre etiquetar os produtos abertos? Não pode reetiquetar. Então, se você deu prazo de validade para aquele produto, 20, 30 dias, 5 dias, você jamais pode reetiquetar. Chegou no último dia, ali no 5º dia, eu vou tirar essa etiqueta, vou colocar outra em cima, ou vou alterar aqui a data, porque amanhã eu vou usar com certeza. Ninguém vai ver, né? Sempre tem essa situação do ninguém vai ver. Então, gente, sempre tenham isso em mente. É justamente aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo que define quem nós somos. Então, lembrem sempre disso, tá? Pode até ser que ninguém veja, pode até ser que ninguém passe mal, mas sim você tá cometendo um crime, tá? Então, não façam isso, isso é muito sério, é muito grave e pode resultar nesse tipo de situação aqui, tá? Bom, então, a gente vê que as doenças transmitidas por alimentos, elas podem e devem ser evitadas. E esse é um dos papéis fundamentais do manipulador de alimentos na cozinha. Então, vocês viram que a gente tem a situação nos vídeos que eu postei lá, nos artigos também, do grupo de risco. Então, sempre são as pessoas mais vulneráveis, idosos, gestantes, pessoas que têm imunidade baixa. Por quê? Um alimento contaminado que eu, de repente, saudável, não tô com nenhum problema de saúde, consuma, para mim, pode não fazer mal. Agora, para uma pessoa que está nessas condições de grupo de risco,
pode sim fazer muito mal e até mesmo levar à morte. Por que esse tipo de situação acontece? Por causa da carga microbiana. Então, para uma pessoa saudável, a carga microbiana de determinado micro-organismo, ela não é tão alta quanto de uma pessoa mais vulnerável, mais sensível. Né? Então, assim, a pessoa mais sensível, às vezes, vamos dar um exemplo aqui bem basiquinho para vocês entenderem. 5 células de bactéria é suficiente para essa pessoa sensível passar mal ou, quem sabe, até ir a óbito. Agora, para mim, pessoa saudável, eu preciso de, no mínimo, 3 vezes mais que isso. Tá? É claro que a gente nunca fala de pouquinho de bactéria, sempre é de 1000 para mais células de bactéria, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E como que a gente faz, então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, né? Justamente seguindo as regras de boas práticas de manipulação de alimentos. E essas regras, elas estão estritamente descritas lá na RDC 216, tá? Que eu peço novamente que vocês entrem no Google, pesquisem e vocês vão ver. O primeiro link é super fácil, vocês conseguem baixar lá o arquivo em PDF e conheçam a legislação. Isso é muito importante, principalmente para quem quer ter o seu próprio negócio. Isso é fundamental. Então, a gente tem a questão do período de incubação, né? Que é justamente o tempo que leva entre a ingestão do alimento contaminado e o aparecimento de sintomas. Isso pode levar algumas horas ou até mesmo alguns dias, dependendo do micro-organismo, da condição de saúde da pessoa, do tipo de contaminação que houve ali. Tá? Então, isso vai variar, porque o micro-organismo dentro do nosso corpo, ele precisa começar a se reproduzir, se multiplicar, a ponto de causar algum dano, algum efeito na nossa saúde, certo? Bom, então, algumas medidas que a gente tem que tomar, alguns cuidados que nós temos que ter para evitar as doenças transmitidas por alimentos. Então, no nosso ambiente de trabalho, isso tudo que eu tô falando para vocês está descrito lá na RDC, isso aqui é lei. Tá? Então, como que tem que ser a estrutura física do meu ambiente de trabalho? No caso das superfícies, pisos e ralos, paredes, forros e tetos, portas e janelas, sempre, lembrem disso. Liso, lavável, impermeável. São as 3 regrinhas. É liso, é lavável, é impermeável? Então pode. Tá? Resistente, tem que ser material resistente, porque ele começou a deteriorar, por exemplo, um piso, um azulejo, começou a descascar, trincou, ele já não mais é liso, não é mais lavável e não é mais impermeável, certo? Você vai ter penetração de água ali, isso vai gerar acúmulo de resíduo, vai proliferar micro-organismos, né? Lembrem, cozinha é um ambiente naturalmente contaminado, os alimentos são naturalmente contaminados, então a limpeza tem que ser regra de ouro dentro da cozinha, tá? Então, preferencialmente cores claras, isso também, não, a questão da cor clara não é uma obrigação pela lei. Se vocês pegarem lá na parte de estrutura física da legislação, vocês vão ver que não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação. Por quê? Cor clara, a gente sabe que ajuda a gente a ver se o ambiente está de fato limpo ou não. Então, preferencialmente de cores claras, tá? Aí aqui eu trouxe 2 opções de ambiente para vocês observarem. Então, na opção número 1, vocês veem ali que a gente não tem nada, né, nesse ambiente, só ali o que de fato é importante para o trabalho. Na opção número 2, temos caixa, temos cadeira, temos uma plantinha. Então, são coisas que não devem estar dentro da cozinha. Caixa de papelão jamais entra na cozinha, porque com ela podem vir bichinhos, sujeira. Então, a caixa de papelão, geralmente a gente recebe aqueles ovos em grande quantidade, né, de 36 dúzias, se eu não estou enganada. Aquilo chega pra gente, fica ali na parte do recebimento da cozinha e já tem que ser tirada das colmeias de papelão. Nós temos na cozinha colmeias de plástico, são transferidas para as colmeias de plástico. Na caixa de papelão tem uma descrição de prazo de validade, nome de fabricante, isso tudo é destacado da caixa, pode ser embrulhado num papel filme ou colocado num pacotinho e é guardado junto com todo aquele lote de ovos que veio pra gente até acabar até o último ovo ser consumido. Então fica todas essas informações.
Aqui é uma dica importante, precisa ser dessa forma para que a gente consiga, caso tenha algum problema, por exemplo, vamos pensar assim, são 36 dúzias, eu já consumi 10, na 11ª dúzia eu vi que a bandeja inteira tá já tudo podre e tá dentro do prazo de validade. Né? Nessa situação, se eu não tiver o contato do fornecedor, eu não consigo informar para ele o problema que eu tive e daí eu acabo tendo que jogar tudo fora mesmo e perco. Se eu tiver o contato do meu fornecedor, do meu fabricante, eu ligo, informo o problema e na maioria dos casos eles substituem o produto, tá? Então lembrem disso. Plantinhas, jamais dentro da cozinha, isso atrai inseto, tem resíduo de terra, né? Então, jamais dentro da cozinha. A cozinha tem que ser um ambiente livre, arejado, não pode ter acúmulo de objetos em desuso, porque isso também serve para abrigo de pragas. Nós temos na cozinha, vocês entraram nas nossas cozinhas, tanto na cozinha do restaurante quanto na cozinha didática, vocês devem ter observado que nós temos pias desse modelo aqui, ó, de inox, tá? Ela tem esse acionamento aqui por pedal, então você encosta o joelho, a perna nele, e ele aciona a torneira para você lavar as mãos, tá? As pias, elas têm que ser, isso aqui também é item de legislação, obrigatoriamente tem que ser exclusiva para higiene de mãos. O que isso significa? Não posso apoiar copo aqui, não posso usar para lavar pano, não posso usar para lavar louça, é apenas para higiene das mãos. Tem que ser abastecida com papel toalha descartável não reciclado, isso também é um item de lei. Porque o papel toalha reciclado, ele pode sim oferecer contaminação. Tem que ter o sabonete líquido neutro, obrigatoriamente o neutro para lavar as mãos, tá? O que a gente recomenda? Nas nossas cozinhas do Senac, nós temos o sabonete líquido antisséptico. O que isso significa? Ele já mata micro-organismos, já mata as bactérias, desde que você use da forma correta, né? Você não pode simplesmente ir lá, fazer assim com o sabão, enxaguar e achar que tá tudo certo, tá? É no mínimo 1 minuto fazendo toda a fricção das mãos para garantir que o produto vai ter a ação. Ele precisa de um tempo de ação. Tá? Então, nas nossas cozinhas, nós temos o sabão antisséptico, neutro. Por que neutro? Não pode ter cheiro. Eu falei isso com vocês na nossa primeira aula. Então, não pode ter odor dentro da cozinha. Por quê? Cheiros pegam na comida. Pegou na comida, você não tem mais ali o que a comida precisa ter, que é o gosto dela, o cheiro dela, tá? Então, na cozinha, a gente não trabalha com nenhum produto que tenha cheiro, certo? No caso do sabonete antisséptico, nós não precisamos aplicar o álcool 70 no final. Então, você lavou a mão com o sabonete antisséptico, secou com o papel toalha, descartou o papel toalha, você não encostou em mais nada, tua mão está 100% higienizada. Não é obrigatório que seja o sabonete antisséptico, você pode usar o sabonete neutro líquido normal. Tem que ser líquido, tá? Não pode ser barra. Eu falei isso com vocês também na nossa primeira aula. Se eu não tiver possibilidade de comprar o sabonete antisséptico, eu posso comprar o neutro normal. Só que, nessa situação, aí eu tenho que ter o álcool 70 também próximo ali nas pias para poder fazer a finalização. Então, lavou a mão com o sabonete neutro, sem ser o antisséptico, secou com papel toalha não reciclado, aplica o álcool 70 fazendo os mesmos movimentos e deixa secar naturalmente, tá? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês a técnica correta de higienização. No caso de pias que não tem acionamento automático, que aqui nessas duas situações aqui, ó, essa daqui branquinha, ela você consegue acionar com o antebraço, então pressionando ou com o cotovelo, tá? Então, você não precisa tocar com as mãos. No caso de ter aquela de rosca, né, que você tem que girar, encostar com a mão, nessa situação, quando você ensaboa as suas mãos, você ensaboa a parte de rosquear também, no abre e fecha da torneira. Então, ensaboa ali para higienizar. Na hora que você enxaguar as suas mãos, você enxagoa a parte da torneira também e tá tudo certo. Aí você consegue fechar. Então, tem que ter esses cuidados, tá? Caso não seja possível ter a torneira com acionamento automático, tá? Mas isso sim é importante e é item obrigatório de lei que seja pia exclusiva para a higienização das mãos em número suficiente na cozinha.
Quantas pias eu tenho que ter na minha cozinha? Depende do tamanho da sua cozinha e do fluxo de produção, tá? Precisa garantir que as mãos dos manipuladores sempre sejam higienizadas com muita frequência. Na cozinha a gente lava a mão o tempo inteiro. Não adianta ficar passando álcool 70 o tempo inteiro, tá, gente? Sempre deem preferência para higienizar com água e sabão. Bom, aqui é o que eu falei, né, que tem que ter obrigatoriamente os itens próprios, adequados para fazer a higienização correta das mãos. Aqui na parte da estrutura física ainda, as lâmpadas, aqui a gente tem a opção número 1 e a opção número 2. Observem, aqui nós temos uma lâmpada sem proteção e aqui temos uma lâmpada com proteção. Então, na cozinha, sempre tem que ter lâmpada protegida por grade. Porque se acontece de estourar a lâmpada, você não tem um acidente de trabalho com esse manipulador e também não corre o risco de contaminar fisicamente o alimento com caco de vidro, com estilhaço, tá? Aí, assim, na lei, ele fala essa exigência da proteção. Mas isso, que a gente fala de estourar a lâmpada, é para lâmpada fluorescente. A gente sabe que hoje em dia nós temos lâmpada de LED, e as lâmpadas de LED, elas não estouram como as fluorescentes, porque elas eram de vidro, né, antigamente. Então, hoje em dia, nós temos mais lâmpadas de LED nas nossas cozinhas. O que acontece? O que eu sempre recomendo para o pessoal? Quando vocês forem montar a cozinha de vocês, ou tiverem num ambiente de trabalho, né, forem funcionários de um local e alguém perguntar, eu sempre falo assim, gente, conversem com a vigilância sanitária do município. Isso é muito importante. Por quê? Na lei fala que a lâmpada tem que ser protegida por grade. Só que a lógica dela ser protegida por grade é justamente essa que eu acabei de explicar da lâmpada estourar. Se eu tenho uma lâmpada que não estoura, perde a lógica de ter proteção por grade. Só que é importante que vocês conversem com a vigilância do município, porque tem muito fiscal que leva a lei, fiscal da vigilância, né, a gente, que leva a lei ao pé da letra. Então, por mais que a sua lâmpada não estoure, ele quer que tenha a proteção, porque na lei está escrito que tem que ter a proteção. Então, tenham sempre esse contato direto com a vigilância do município. Vocês estão montando a cozinha de vocês? Leva o projeto, tira a dúvida, porque depois que já está tudo montadinho, se tiver que quebrar alguma coisa, adaptar alguma coisa, acaba saindo mais caro, tá? Então, sempre conversem essas coisas. E por isso que é importante a gente ter esse conhecimento e esse entendimento dos porquês da lei, né? Por que a lei exige tal coisa para mim? Para você justamente conseguir argumentar em determinadas situações, tá? Isso daqui também é importante, então sempre manutenção em dia. Você jamais pode ter essa situação aqui, ó, da opção 1 de fiação exposta. As tomadas precisam ser muito bem encaixadinhas. Formiga, gente, formiga ama fiação elétrica. Então, elas amam. Isso aqui, ó, também é um prejuízo, porque formiga corrói tudo isso aqui, né? Quando você vai ver, teu sistema elétrico está todo prejudicado. Sem contar que isso daqui também pode servir de abrigo para barata, né? Para mosca, para qualquer bichinho que entre ali. Então, manutenção da cozinha sempre em dia. Isso daqui também não permite a limpeza adequada do ambiente. Móveis, equipamentos e utensílios, nada pode ser de madeira. Lembra? Liso, lavável e impermeável. Madeira não é lisa, não é lavável e não é impermeável. Pode falar, mas eu lavo, eu coloco de molho na água sanitária. Gente, não. Madeira absorve água. Por mais que você deixe ela secando, eu seco no forno. Ok, nas primeiras vezes de uso ela até vai ser útil, até vai dar certo. Mas depois ela não consegue, você não consegue mais limpar porque ela penetra resíduo de alimento nela. Então, assim, qualquer coisa de madeira dentro da cozinha, melhor não, tá? Até porque isso já é uma regra bem antiga, uma exigência bem antiga da própria vigilância sanitária. Então, se eles pegam alguma coisa de madeira dentro da cozinha, é BO, tá, gente? Então, não pode. Refrigeradores e freezers, sempre com termômetro. Lembra lá da régua de temperatura que eu mostrei para vocês, zona de perigo? Se eu não tiver equipamento com termômetro, eu não vou saber dizer se o meu alimento está na zona de perigo ou não, se ele está bem armazenado ou não, então eu não consigo garantir a segurança do meu alimento.
Manutenção preventiva é importante, sempre fazer a manutenção programada dos equipamentos, nunca deixar para a última hora, ainda mais na praia, que a gente sabe que as coisas estragam bastante, né, com muita facilidade por conta da maresia e tudo mais. Então, assim, os equipamentos sempre muito bem calibradinhos, balanças e termômetros. Gente, balança e termômetro, nós temos que fazer a calibração todo ano, uma vez por ano. Então, balança, quando a gente trabalha com comercialização de alimentos, deem preferência para balança que tem registro no Inmetro, tá? Ela tem um selinho do Inmetro. Isso é importante para garantir, para assegurar que aquele seu produto está sendo vendido ali da forma correta, na gramagem correta e tudo mais, tá? Então, vocês vão ver que lá no Senac, as nossas balanças do restaurante, elas todas têm o selo do Inmetro. Falando ali dessa parte, né, de estrutura física, eu falei para vocês da madeira que não pode. Nós temos na cozinha, os materiais são de polietileno, que são essas placas que nem vocês podem ver nessa imagem aqui, são as tábuas de corte. Elas são placas de plástico, esse plástico chama polietileno, próprias para ambiente de cozinha. Só que isso não significa que elas são eternas, né? Vocês podem ver nessa imagem aqui que a gente tem uma tábua já bem gasta. Você começa a cortar os alimentos ali em cima, a faca começa a fazer ranhuras na tábua e isso também vai servir para abrigo de micro-organismos. Então, precisa sempre ser revisados os utensílios de dentro da cozinha, porque eles precisam estar em bom estado de conservação para que a gente consiga garantir a higienização desses utensílios, tá? Mas um item aqui, vocês vão ver na nossa cozinha do Senac, em cozinhas profissionais, que nós temos essas tábuas de corte de cores diferentes. Então, essa aqui que vocês estão vendo na imagem, ela é uma tábua verde, que nós utilizamos para cortes de hortifruti. Então, frutas e verduras são manipuladas nessa tábua. Temos a tábua vermelha, que ela é para manipular carnes vermelhas. A tábua amarela, que é para aves, para manipular carne de aves, daí cru, tá, gente? Daí todos os alimentos crus. A verde, a amarela, a vermelha. A azul é para frutos do mar cru também. Aí nós temos verde, amarela, vermelha, azul, a branca, que é para manipular laticínios. E, por fim, a bege, que ela é um bege bem clarinho, que ela é para manipular alimentos que já foram coccionados, já passaram pela cocção, estão prontos para consumo, tá? Por quê? Porque quando eles já passaram pela cocção, lembra, atingiu acima de 70 graus, tá pronto para consumo, tá seguro, aí eu posso manipular. Então, você já eliminou os micro-organismos daquele alimento que já foi coccionado, então você manipula na tábua bege, que daí é só para os alimentos já coccionados, tá? Então, uma carne que você assou e daí vai fatiar ela para fazer alguma outra coisa para servir fatiada, que seja, manipula na tábua bege. Um hortifruti que você já fez a cocção e agora vai picar por algum motivo, para fazer algum recheio, enfim, manipula na tábua bege. Entenderam a finalidade? Isso a gente chama, a gente faz esse uso dessas tábuas diferentes, de cor diferente, para a gente evitar o que a gente chama de contaminação cruzada. O que isso significa? Quando eu transfiro contaminantes de um alimento para outro. Geralmente a gente usa esse termo de alimentos crus para alimentos cozidos, tá? Então, a gente não pode manipular alimentos crus perto de alimentos cozidos, nunca, para evitar a contaminação cruzada. O fluxo também de produção é muito importante, então a gente tem aqui, eu trouxe uma planta baixa de uma cozinha para vocês entenderem. A gente tem lá, desde a área do recebimento, precisa ter uma área específica para recebimento. Então, o alimento chega sujo, né? Veio da rua, enfim. Aqui, preferencialmente, a gente tem um tanque. Esse tanque não é para higienizar os alimentos são higienizados dentro da cozinha, tá? Ele é para lavar caixas. Então, a gente tem aquelas caixas fenestradas, que são aquelas caixas brancas, com ranhuras, assim, com furos, para a gente transferir o alimento que veio da caixa do fornecedor para a caixa do restaurante. Então, vocês vão ver lá no Senac, quando a gente voltar, que nós temos essas caixas. E elas precisam estar limpas para entrar na nossa cozinha, né? Então, você faz essa transferência do alimento.
E nesse momento que você faz essa transferência, você já faz a conferência também se o produto tá tudo ok, se não veio nenhum produto estragado por baixo, né? Isso é bem importante, principalmente quando é caixa de tomate, caixa de banana, e se não tem nenhum bichinho ali no meio também, que pode acontecer, tá? O que mais? A gente pode ter uma balança aqui também para pesagem e conferência dos produtos, se veio na quantidade certa e tudo mais. Uma bancada de apoio para fazer essa manipulação, né? O alimento entrou, então, fez essa parte toda de recebimento. Esse setor aqui de recebimento tem que ser coberto, tá? Então, quando vem um veículo de entrega, ele entra nessa parte coberta e a gente faz toda essa parte do recebimento, tá? Quando o alimento entrou, então, para a cozinha, a gente vai ter os estoques, que daí podem ser a câmara fria, pode ser um estoque seco, daí vai ter a organização. Câmara fria, nós armazenamos alimentos sujos, tá? Então, vocês vão ver lá no Senac que nós temos a câmara de hortifruti e a câmara que a gente chama de câmara resfriada e a câmara congelada. Então, na resfriada tem os hortifrutis, laticínios, né? E a congelada, as carnes cruas já porcionadas e alguma carne peça que tenha vindo pra gente. Então, a gente vem aqui e armazena esses alimentos que eles estão contaminados ainda, tá? A gente vai ter dentro da cozinha um setor só para armazenamento de material de limpeza. Falei para vocês do risco de contaminação química, então produto de limpeza precisa estar num ambiente separado. Se a minha cozinha não for tão grande quanto essa que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, eu não tenho possibilidade de ter um setor, uma sala específica para armazenar o produto de limpeza. Você pode armazenar num armário fechado ou, né, dependendo da quantidade de produtos que você tem também, em caixas plásticas organizadoras fechadas, tampadas. Aquelas que tem aqueles lacrezinhos, tá? Aí aqui nós temos a cadeia de armazenamento a frio, que ficam freezers, geladeiras, enfim, né? Aqui pode ser um estoque seco e aqui um estoque com câmaras, enfim. Área de pré-preparo de hortifruti, lá vocês entraram na nossa cozinha, vocês viram que nós temos 3 salas separadas, né? Então, lá a gente vai ter a nossa primeira sala, diferente dessa planta aqui, é a sala de manipulação de carnes, que a gente chama de boucher. Então, lá são manipuladas as carnes cruas, então vão ser porcionadas, vai ser feito a limpeza das carnes, enfim, lá nessa sala. A segunda sala a gente tem pré-preparo de hortifruti, então onde vai ser feita a higienização do horti, o porcionamento e tudo mais. E vão ficar armazenados aqui. Aí a gente tem a cozinha quente, que é onde vão ser feitas as finalizações desses alimentos. E na cozinha quente, nessas salinhas aqui de pré-preparo, nós temos as geladeiras também para armazenamento e freezer, né, se for necessário congelar. E na cozinha quente é onde nós finalizamos os produtos. Coccionamos, fazemos montagem de prato e também tem as geladeiras ali onde ficam armazenados os produtos que já estão seguros para consumo, tá? Então, para vocês verem a importância de seguir esse fluxo, os alimentos que eles estão crus, eles vão para a cozinha quente para ser finalizados, estarem seguros para consumo, e os alimentos que estão na cozinha quente não voltam para a área de pré-preparo. Tá? E daqui eles vão direto para o cliente. Aí nós temos salas de higienização de utensílios que foram para o cliente no restaurante e sala de higienização dos utensílios que foram utilizados dentro da cozinha, que são as panelas e os utensílios que os cozinheiros usam ali, tá? Então, é importante que tenhamos essa separação aqui. Os utensílios que vêm lá do salão de distribuição do restaurante, eles não entram novamente para a cozinha sem estarem higienizados. Então, eles entram por uma janelinha, que a gente chama ali de passapratos. Quando eles estão sujos, então eles entram, é feita toda a higienização e daí sim eles são armazenados dentro da cozinha. Alguns controles que nós precisamos ter, então, na nossa cozinha, que são os controles fundamentais.